Quais são os critérios para definir um país como subdesenvolvido? Para dizermos se um determinado país é subdesenvolvido ou não, são considerados alguns critérios específicos, como o Índice de Desenvolvimento Humano, a dependência econômica e a tecnologia, os elevados índices de pobreza e miséria, registro de amplas desigualdades sociais, dívida externa e balança comercial desfavorável. Esses países também são, em sua maioria, dependentes de produtos primários, de forma que seu grau de industrialização é baixo. O que são países desenvolvidos? São nações com elevado desenvolvimento econômico e social. Essa classificação utiliza critérios como grau de riqueza, nível de industrialização e desenvolvimento, produto interno bruto, que é o PIB, renda per capita e o índice de desenvolvimento humano, que é o DH. São usados como sinônimos de países desenvolvidos termos como países industrializados e países de primeiro mundo. Entre esses países, podemos destacar a Noruega, Suécia, Suíça, Austrália, Japão e Estados Unidos. Em relação à economia, os países desenvolvidos apresentam um grau de industrialização bastante elevado, com predomínio dos setores industriais terciários e quaternários. Um fator relevante em relação ao desenvolvimento econômico é o PIB, que representa o valor monetário de bens e serviços produzidos por um país em um ano, sendo um dos principais indicadores do potencial econômico de uma nação. A renda per capita, que representa a média salarial por pessoa, também é considerada na classificação do desenvolvimento de uma nação. Nos países desenvolvidos, o PIB e a renda per capita são altos, e a distribuição de renda é geralmente homogênea. No que diz respeito ao desenvolvimento social, o principal indicador é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, que analisa o desenvolvimento social dos países com base em quesitos como educação, saúde e a renda. É uma referência numérica que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhores são as condições de vida no país. Os países desenvolvidos apresentam elevado IDH, portanto apresentam boa qualidade de vida, elevada renda e elevado grau de educação. As taxas de mortalidade e natalidade nesses países são baixas, se comparadas às de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. De origem dos antigos vikings, a Dinamarca situa-se no norte da Europa e é o menor dos países escandinavos. Dinamarca, de acordo com a língua local, significa terra ou território do povo dano. Seu território é banhado pelo Atlântico, limitado pela Alemanha ao sul. A Dinamarca compreende a Península da Jutlândia e 406 ilhas dos mares Bálticos do norte. Possui 2 territórios externos, áreas pertencentes ao país que, no entanto, estão separadas geograficamente.
O Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH da Dinamarca, é muito alto, equivalendo a 0,866. A sua moeda é a coroa dinamarquesa e o seu PIB, que é o Produto Interno Bruto, equivale a 311.596 milhões de dólares. O PIB per capita equivale a 57.257 em dólar. E as suas relações exteriores são com o Banco Mundial, o FMI, OCDE, OMC, a ONU, OTAN e o UE. Butão, ou Reino do Butão, é um país do continente asiático. O seu território ocupa uma área de 47.000 km², que se encontra localizada entre a China e a Índia. A capital do país é a cidade de Thimphu, com aproximadamente 45.000 habitantes. A principal religião praticada é a doutrina Drukpa, oriunda do budismo tibetano. O país abriga cerca de 697.000 habitantes. O idioma oficial é o Dzongkha. A população era regida politicamente pela monarquia constitucional, mas no dia 24 de março de 2008, a monarquia absoluta findou-se e os butaneses votaram em uma eleição democrática. Ao contrário do norte do país, onde são identificadas grandes altitudes, no sul o relevo é mais plano, possui vales e florestas. Ao longo do território butanês é possível identificar diversos tipos de clima, como o de montanha, o tropical e o subtropical. Quanto ao setor produtivo, o que prevalece é a atividade primária, com destaque para a agricultura e a atividade extrativa. A principal fonte de arrecadação de recursos financeiros do país advém da comercialização de energia elétrica com a Índia. Uma enorme parcela da população vive de atividades de subsistência, como a agricultura e a pecuária. A economia desse país é uma das menos representativas do mundo. O IDH do Butão chega a 0,612 segundo o PNUD de 2017. Seu PIB chega a 7,1 bilhões de dólares. Seu PIB per capita chega a 8.460 dólares, estimativa de 2018. Sua força de trabalho é de 321 mil habitantes e sua moeda é o Ngultrum. Ao comparar esses dois países, o Reino do Butão e a Dinamarca, nós percebemos que eles têm muitas desigualdades sociais e políticas. O Butão sendo o país que ficou mais de 60 anos isolado do mundo e ainda hoje preserva suas tradições, seus costumes, suas crenças e suas religiões. Já a Dinamarca é uma nação que cresce cada dia mais, com altos níveis de educação, saúde, tecnologia e desenvolvimento. O Butão, hoje conhecido como o Reino da Felicidade, apesar de apresentar dificuldades, hoje eles prezam para que sua população tenha fé, paz de espírito e saúde mental. Eles priorizam cada vez mais a saúde espiritual do que a saúde econômica. Ao comparar esses dois países, o Reino do Butão e a Dinamarca, nós percebemos que eles têm muitas desigualdades sociais e políticas. O Butão sendo o país que ficou mais de 60 anos isolado do mundo e ainda hoje preserva suas tradições, seus costumes, suas crenças e suas religiões.